Durante anos de ministério, eu tenho encontrado gente aflita, angustiada e parece que segregada porque Deus não os agraciou, o Espírito Santo não lhes deu dons espirituais, dom de língua, dom de profecia, dom da palavra, dom da ciência, tantos dons como temos uma lista de 9 dons e temos ensinado aqui sempre esses dons em 1 Coríntios capítulo 12. E muita gente pensa que dons com certeza, essa fusão somente se manifestar, trazendo recados do céu, pregando com autoridade a palavra de Deus. E também tem os dons ministeriais de Efésios 4, que seria os missionários, que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E esses dons, eu creio pessoalmente, como diz a doutrina, estão presentes para serem úteis na igreja do Senhor. Você vai ver em Coríntios que Paulo diz que é para tudo que é útil, tem que ser algo útil, muito útil, e com certeza para edificar a grei do Senhor. E assim também termos a virtude, a graça e a manifestação da vontade de Deus através da sua palavra no meio da igreja. Agora, será que somente aquelas pessoas efusivas que se manifestam, e vemos aí principalmente no meio pentecostal tanta gente que pensa que ter dons é aparecer de uma forma muito explícita e carismática. Queridos, eu sou pentecostal, sou criado no pentecostalismo no Chile, o meu país, e vim para cá. E lógico, eu sei que culturalmente essa recepção da virtude do Espírito, como também o próprio a ação pentecostal, se manifesta de maneiras diferentes culturalmente em cada região e em cada país. Isso é incrível. Por isso, precisamos zelar para que não hajam confusões que saiam da doutrina, porque a doutrina será universal. A doutrina da palavra sempre será a base para exercermos qualquer função, qualquer ministério, qualquer dom na igreja de Cristo. E eu percebo que aqui na terra brasileira existe muito uma idiosincrasia, não posso usar outra palavra, porque a palavra idiosincrasia é o comportamento peculiar, através de fenômenos, de cultura, de influências, logicamente, numa nação, num povo. E aqui nós vemos a idiosincrasia do pentecostalismo brasileiro. E vemos muita influência de outras culturas, como a cultura afro, uma cultura até oriental, europeia, e vemos uma mistura onde, às vezes, nem sempre, temos um pentecostalismo sempre sadio, porém sempre haverá manifestações que não são oriundas da palavra, mas são manifestações, como eu falei, da idiosincrasia, da manifestação da alma do homem, e aí começam os problemas. Então, preciso analisar esse versículo aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 6 ao 8, algo muito interessante, para que você que pensa que não está provisto de dons espirituais, a manifestação do Espírito, e eu vou te mostrar uma lista de dons que às vezes não são salientados, são deixados com uma irrelevância, esquecidos, talvez no mundo do esquecimento, e muita gente pensa que é um inútil porque não tem dons, porque não fala em línguas. E há muita coisa aí que eu vou te falar que nunca foi dom, e estão falando que é dom. E às vezes muitas manifestações que se dizem do Espírito, mas não são do Espírito coisa nenhuma, está mais para circo e bagunça da alma do homem do que esse verdadeiro avivamento sobrenatural. Se nós, queridos, tivéssemos nessa nação um verdadeiro e genuíno avivamento, eu te digo, o evangelho não estava essa bagunça como está nos dias de hoje. Esse movimento gospel que está ultrapassando as fronteiras daquilo que é doutrina, aquilo que é desígnio e vontade de Deus para a sua igreja. E essa baderna, que não tem outra palavra, que está surgindo de um evangelho que é uma salada, uma miscelânea de coisas que não agradam ao Senhor, na verdade está mais deturpando e está dando mau exemplo e não representa o que é o verdadeiro avivamento ou ação ou efusão do Espírito no meio da igreja. Você vai concordar com isso, porque é palavra. Então muita gente diz assim, eu não tenho nenhum dom porque eu sou quietinho. Peraí, quem diz que
um dom precisa de muito malabarismo. E olha que eu sou pentecostal e eu creio que Deus pode usar uma pessoa com línguas, com interpretação de línguas. Eu creio na efusão da palavra pregada com veemência, com autoridade, com profundidade. Creio nisso. Dom da ciência, dom de discernir espíritos. Creio em tudo isso aí, pelo amor de Deus. Precisamos disso. Mas alheio aquilo que é bagunça. Não gosto de bagunça. Agora, olha a lista que temos aqui, olha o que ele diz, Paulo, na autoridade do Espírito aqui, isso aqui é doutrina. Olha o que diz aqui no versículo de capítulo 6, versículo 6 de Romanos 12. Romanos 12 diz assim, tendo, porém, diferentes dons. Olha aí, temos aqui diferentes dons, fora os que ele fala em Coríntios, fora o que ele fala em Efésios. Segundo a graça que nos foi dada. Daí o primeiro segredo. Se profecia, será segundo a proporção de fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao serviço do ministério. Eu preciso me dedicar a servir, porque aqui está escrita a palavra diaconia. Já vou falar sobre isso. Que mais? O que ensina tem que ser, aqui diz, esmere-se em fazê-lo. Dedicação com esmero para fazê-lo. O que exorta, aqui em algumas passagens, exorte, diz, é uma redundância, mas aqui diz persuasão, ou seja, tem que fazê-lo com dedicação e persuasão. O que contribui com liberalidade, outra versão diz generosidade. O que preside com diligência, ou com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Olha quantos dons nós nomeamos aqui, olha que coisa linda. Se repete dom de profecia, só que também dom de servir, dom de ensinar, dom de exortar, dom de repartir, pegar coisas maravilhosas, preciosas e repartir para os outros, abençoar alguém, um dom. Repartir, presidir, liderar e dom da misericórdia. Então não pense você que fazer barulho, rodopiar e fazer efusões e manifestações, às vezes tão almáticas, que não levam a nada, é somente a manifestação de Deus. Há muita gente fazendo isso aqui, que está cheia do Espírito Santo de Deus, tem plenitude do Deus Todo-Poderoso, e de repente você tem falado, olha, eu estou triste porque eu não falo em línguas. Eu já gravei um vídeo aqui, procure, onde eu falo sobre a questão de falar em línguas estranhas. Eu afirmo categoricamente nesse vídeo de que falar em línguas estranhas é um dos dons. Agora, não é necessário provar que o Espírito está em você, dizendo, sou batizado com o Espírito Santo somente se eu falar em línguas. Não, eu sou contra isso que a Bíblia não diz. Não há nenhum versículo que diga, para ser batizado, condição número 1, falar em língua estranha. Isso é falso. É falso. E olha que eu conheço, sei o que é avivamento, exerço dons pela misericórdia do Eterno, e eu vou te falar. Há muitos dons, muitos dons. Então, você que às vezes pensa que está sendo inútil, esquecido, você é visto como apagado, você é visto como uma pessoa talvez que nunca pulou. Querido, tome cuidado com isso, porque, repito, a idiosincrasia do pentecostalismo brasileiro criou um paradigma, uma imagem de algo que está mais para bagunça do que realmente a efusão e manifestação do Espírito de Deus. Olha só, dom, vamos começar aqui em primeiro lugar, quando fala assim, esses dons vêm segundo a graça. Então, todos os dons, porque para nós em português aqui, para a nossa tradução, nós vamos usar essas palavras, mas tudo é a mesma essência. Quando fala de dons, está falando aqui em grego, escrito em grego, charismata. Charismata deriva da palavra charis. Charismata. Ou seja, a graça gera dons. Porque a graça é a virtude de doar, de dar algo que você talvez nem merece. Por isso normalmente é chamada de dom imerecido, mas é muito mais profunda. Essa palavra em hebraico, chesed ou chen, a palavra muito correta é chen. Então, temos aqui em grego e em hebraico duas palavras que podem traduzir a graça ou chesed como misericórdia. Doar algo, entregar algo. E pela graça, logicamente, nós fomos salvos e através dessa graça vem os charismata em grego e
matanot. Matanot aqui em hebraico. Matanot em hebraico. Matana, que seria algo dado, presente, dons. Então temos aqui essa palavra dons, dons espirituais. Então está ligado de charis para charismata em grego, é a mesma essência. Então os dons dados, tanto aqueles como falei em 1 Coríntios 12, como os dons ministeriais, aqui temos dons de serviço que são preciosos. E poucos os esquecem, ninguém às vezes quer exercer esses dons, mas quer somente aparecer e não quer entender que Deus quer te usar com dons maravilhosos. Vamos lá ver. E todos têm uma fonte, uma essência para executar esse dom perfeitamente. E Paulo está dizendo assim, quem exerce, quem tem o dom de profecia, segundo fé. Quem sirva, o faça com dedicação. Quem ensina, que o faça com esmero. Todos têm assim um paralelo. Pode ver aí. Você não vai entender muito em português, porque na tradução muitas palavras mudadas, mas a essência do que está escrito no original, está nesse sentido aqui. Eu coloquei num paralelo. Pode ver esses versículos do 6 ao 8 de Romanos 12. Então, quem tem profecia tem que estar alicerçado na fé. Porque a fé, o próprio Paulo falou, a fé vem por ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então preste atenção, nenhum dom pode ser exercido se não tiver alicerce na palavra. Se não tiver alicerce na palavra, porque pela palavra se gera a fé vem por ouvir a palavra. E a palavra ligada à fé, essa é a essência da verdadeira profecia. Você sabia que a palavra é a maior profecia? Eu creio que Deus pode dar revelação, porque Ele já me usou para isso. Eu vou te falar coisas. Outro dia estávamos com 2 varões ungidos num restaurante, estávamos sentados para comer, e chegou a garçonete. Mas, querido, foi algo espiritual. Eu estava saindo de um período de jejum, estávamos orando no morro ali, orando, clamando ao Senhor. Sempre me isolo. Não estou dizendo que monte será mais consagrado do que a minha casa. Não, às vezes no quarto da minha casa estou orando, estou me consagrando, mas às vezes eu me isolo no mato porque eu quero estar perto da natureza, é algo pessoal meu. E descemos e fomos comer alguma coisa, fomos jantar. E estava assim numa unção, e quando a garçonete chegou para que fizéssemos o pedido, foi algo automático. Eu disse, falei tranquilamente, você está acontecendo isso, e eu vou te falar uma coisa. O Espírito Santo manda te dizer, me toca para te dizer isso, e está acontecendo isso na sua família, e é para você fazer isso e mais isso. Isso não é a primeira vez que acontece comigo. Em muitos lugares onde eu não conhecia ninguém. Quem anda comigo sabe que muitas vezes vê esse espírito de revelação, de discernir espíritos, e com certeza acontece isso. Mas eu tenho que ter base bíblica para isso. E na palavra, deu um conselho. Essa moça começou a chorar. E ela só falava isso, como você sabe? Eu orei por ela e depois, com certeza, ela confessou que estava afastada dos caminhos do Senhor e veio uma exortação clara, muito clara. Eu creio nisso porque eu tenho experiências muito sérias com isso, mas eu não preciso fazer um show. Esse é o grande problema de muita gente nesse movimento da alma, almatismo, vamos falar assim, esse movimento de emoções, de querer às vezes aparecer, né? Pessoas que movimentam as mãos no sentido de fazer barulho, mudar a voz, pá! Essa ação mirabolante para causar impressão é que nós devemos tomar cuidado. Às vezes eu falei tão simples para alguém, olha, jovem, isso, meu Deus, é isso mesmo, e acabou. Mas eu tenho que ter base na palavra, e automaticamente vem versículos bíblicos, e está escrito assim. Essa é a verdadeira profecia. Essa é a essência da palavra, porque a fé está ligada à profecia. Se você está profetizando e está deixando a palavra de lado, a fé e a palavra de lado, você está guiado pela sua alma, por emoções e por uma idiosincrasia que exige movimentos, principalmente num pentecostalismo oriundo não sei de onde, e não é oriundo da glória dos céus. É bem categórico aí, queira você entender ou não. Então, tome cuidado.
Profecia existe, claro que existe, tanto na palavra como Deus revelar alguma coisa e mostrar. Isso é fato, porém tem que estar alicerçado na fé, e uma fé alicerçada oriunda de quê? Da palavra. E acabou. Então, essa é a primeira exigência, essa profecia existe, parabéns, porém que seja alicerçada na fé, na verdadeira fé. Tem também o dom de servir. Servir, olha só, em grego está escrito diaconia, que é servir. E aí surge na igreja primitiva a demanda de serviços às mesas, serviços sociais, servir, estar em prontidão para servir dentro da comunidade, enfim. Isso é diaconia. E ser um diácono é um dom de serviço. E há muita gente que exerce dom de serviço e fica chorando, Deus não me usa. Não, querido, se você é usado para servir, normalmente que atuam por trás dos bastidores, os que não aparecem, esse é um dom de servir. Aqui tem pessoas que estão comigo, que eu estou aqui gravando, eu estou aparecendo, você está me vendo, mas há pessoas por trás que estão servindo. Até um cafezinho aqui, ó. Tem gente que serviu, está servindo. Por quê? E no meio do rebanho do Senhor eu vejo muita gente preciosa que tem o dom, não é por obrigação, mas que tem o dom de servir. E Deus te deu esse dom. Mas Paulo diz com a autoridade do Espírito, se você vai servir, faça-o com dedicação. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que olhar nos mínimos detalhes. Quando eu faço reunião com a diaconia da igreja, com os servos da igreja, com os ministros da igreja, sempre digo, existe o servo proativo e o reativo. E o reativo, ele sempre pergunta, como que se faz? Olha, diz, olha, queimou a lâmpada. Mas tem o proativo que ele não pergunta. Ele vai lá e quando você já viu, ele já comprou a lâmpada, trouxe a nota fiscal, tudo bonitinho, vai na tesouraria, pega o dinheiro, compra a lâmpada, vai lá e troca a lâmpada, e você não tem problema, porque ele é proativo, ele está antes já em prontidão. Esse é um servo que está na diaconia, na essência, pronto para suprir. Não esqueça que havia um grande conflito na igreja ali em Atos, quando as viúvas dos gregos estavam sendo deixadas de lado, havendo uma panelinha entre viúvas judias, e estava essa divisão, porque até então ainda estava aquela briga em circunciso e incircunciso, e estava toda aquela brigaiada aí, opa, vamos unificar, somos uma igreja só, e as helenistas estão ficando de lado, então que haja organização, porque nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Os apóstolos iriam se dedicar a esse ministério da oração e da palavra, e a diaconia surgiu, mas não era qualquer pessoa, era um homem cheio do Espírito Santo. Veja o Estevão, que é o primeiro mártir, era um diácono, o único que é arrebatado e levado de um lugar para o outro, transportado no Espírito. Foi Felipe que evangelizou o eunuco ali, que era um etíope da África, e você vai ver milagres, homem cheio do Espírito Santo, meu Deus. Diácono, serviço. Então, em tudo que eu faço, eu preciso ter Espírito, né, de servir, ou essa virtude de servir, com base em dom espiritual, um dom espiritual. E para isso preciso de dedicação. Outro dom de ensinar. Você sabia que o dom de ensinar é necessário hoje em dia? E hoje em dia vemos muita gente na internet, queridos, confundindo a cabeça do povo. Muita gente ensinando Cabalá judaica, muita gente ensinando coisa mística de religiões orientais, religiões afro, muita doutrina que é pagã sendo trazida para o meio da igreja, esoterismo dentro da igreja, tem pastor, tem uns tals de apóstolos aí tendo revelações de anjos. Uma vez eu vi um apóstolo em Manaus falando que ele conversava com anjo e dava ordens a anjo. Olha que absurdo, ordens a anjos, ele dando, ei, quero dar ordem a você, meu anjo. Onde está escrito isso na palavra de Deus? Aí você começa a ficar os cabelos em pé. Por quê? Porque há muita gente inventando coisas que não tem nada a ver. Achismo, tendência de compulsões
da alma perturbada no porão do coração, do âmago do homem que está às vezes iludido com coisas que não tem nada a ver com a sã doutrina, não tem nada a ver. Entre isso está o egocentrismo e às vezes se manifesta essa mirabolança que surge de gente narcisista, que quer aparecer, que gosta de extorquir, que é megalomaníaco, que quer fazer coisas que querem chamar a atenção. E lógico, essa área da espiritualidade dos dons vai ser um prato cheio para maluco. Para maluco, para maluco, para maluco. O que tem por aí apóstolo maluco, pastor maluco, fazendo maluquice, egocentricamente, de uma forma maluca. Meu Deus, me falta aqui tempo para explicar isso. Então tome cuidado com gente louca ensinando e te levando para doutrinas e eventos produzidos por imaginação louca humana. Vamos voltar à palavra, vamos voltar à essência. Eu às vezes denuncio aqui coisas sérias e eu vou falar coisas sérias porque denunciar coisas absurdas, porque é minha obrigação. Essa ação apologética estava em Paulo em defesa do evangelho. Paulo sempre falava, estava ali armado para combater aquilo que é errado. E nós temos que estar preparados para esses malucos egocêntricos que estão se enriquecendo e fazendo doideira, extorquindo ovelhas e pagando uma de milionários com as ofertas, o que a igreja entrega, que deveria ser para a obra do Senhor, estão dando uma de reis, de monarcas. O Senhor os repreende. Então nós não podemos aceitar isso. A igreja foi chamada por Deus para servir e agora para o ensino. Ensinar a doutrina, ensinar, conhecer. E você precisa ser um crente que medita, que conhece a palavra. Pergunte-se sempre se o líder, o teu pastor, ele promove a leitura da palavra, promove a exortação, promove o ensino, promove aquilo que está aqui, ou é um que te ilude com um circo onde somente você é massageado no seu ego. Tome cuidado com isso. Bom, então, ensino é um dom também, tem que ser com esmero. Por que com esmero? Porque é algo que é feito com detalhes. Quando você lê a palavra, tem que ser com detalhe. O esmeril, né, é uma ferramenta que vai polir, às vezes, até um diamante, mas vai ser com cuidado, com dedicação. Então, quem ensina tem que ser com esmero. Aí muda para a palavra exortar. Há um dom de exortar. Além de ensinar, tem que saber exortar. E Paulo diz claramente que exorta tem que se dedicar com persuasão, tem que saber fazê-lo, porque a exortação vai consolar, vai repreender, vai corrigir a igreja, e a exortação tem que saber persuadir. A palavra tem o poder de redarguir, e o poder de redarguir é convencer alguém pela autoridade da própria palavra. Eu não posso te convencer porque eu estou levantando a minha voz. Embora posso levantar a minha voz pregando, mas não é pela minha persuasão emocional ao ponto de mudar a minha voz, porque eu vejo pregadores que eles mudam a voz na hora de pregar. Não sei se você conhece esses pregadores que e muda, e bate na coxa, e fazem movimento. Querido, vamos parar com essa palhaçada. Isso aí não é glória de Deus, não é poder de Deus, não é persuasão do Espírito. Isso é uma efusão humana que está muitas vezes impondo a autoridade humana e amedrontando alguém. É uma coação que é humana, E quando você vai ver, a vida desse camarada está tudo torta. Você vai ver gente desonesta, eu já vi muitos que gostam de bater na coxa, mas são pilantras, não tem outra palavra, são pilantra. Gosta de fazer movimento, mas são pilantras, que nunca foram pastores, nunca foram chamados por Deus. São pilantras disfarçados de pastores, são lobos com pele de ovelha. Isso está errado. E você precisa entender que perante o mundo de escândalos, o que dá vergonha ver as notícias desse mundo gospel, escândalos e mais escândalos, eu te falo, precisamos de uma reforma voltando à palavra, voltando à doutrina. Então, a exortação é necessária.
A exortação é necessária. Outro dom, repartir. Que é isso? Repartir um dom. Eu sempre digo que fui criado numa família de muitos irmãos. Meu pai gerou 16 filhos. Imagine, há muitas desvantagens de ser muito, né? Mas uma das vantagens, tem que ter alguma vantagem, é que nós aprendemos a compartilhar. Nós aprendemos a dividir. Filho único normalmente é bilu-bilu, tudo é ensimesmado, centralizado nele, tudo é para o menino, para a menina única. Agora, quando você tem vários irmãos, você se acostuma a compartilhar, você se acostuma a dividir, você se acostuma a repartir. E uma coisa, meu irmão, pode me criticar do jeito que eu sou, porque eu sou enérgico em muitas coisas, mas uma das coisas que eu sempre digo, nunca vão me criticar, é de ser pão duro. Aí digo que é um demônio, meu irmão. Aí digo que ser pão duro é coisa do capeta. Jesus, ele entregou a sua vida como um dom precioso. Entregou tudo. E o próprio Pai entregou o seu Filho unigênito. Então, o repartir, compartilhar, doar coisas, ter coisas, roupa, mantimento do que eu tenho, compartilhar, doar. Quantas vezes Deus me pediu carro, doa esse carro? Eu doei o carro. Minha casa, pega a tua casa. Entreguei minha casa por fé. Fiz isso com alegria e não me arrependo nunca, entre tantas outras coisas. E o Senhor nos toca para poder entregar e doar e abençoar. E isso é um dom de repartir. E é fácil, eu sei discernir quando... Naquele tempo, agora não faço mais isso, eu normalmente atendia agendas, houve um tempo de muita agenda onde eu fazia muitas viagens por ano, até por mês, e depois Deus me falou, porque vi muita coisa absurda no meio evangélico, nessas conferências, e tanta coisa, e movimentos, e tanta gente trazida de fora, e se paga cachê, eu nunca cobrei cachê, graças a Deus, mas via movimentos que não procedem da ação do Espírito. E vi muita gente mirrada, ministérios mirrados, financeiramente mirrados, gente exploradora que só pensa nela, tanto cantores, pregadores, como pastores locais, apóstolos, que só pensam neles. E isso está gerando muita coisa maligna. Então, eu digo, repartir é um dom. Quem reparte, diz Paulo, deve fazê-lo com generosidade. Outra palavra diz liberalidade, generosidade. Ou seja, deve ser sem limites, generosidade, liberalidade, fazê-lo à vontade e na direção de Deus, porque esse é um dom. Se você tem esse dom de abençoar, de ajudar, de ofertar, de ajudar uma obra, de ajudar uma família, de levar uma cesta básica, esse é um dom. Se você está exercendo esse dom e está somente querendo o dom da profecia, querido, não fica aflito, você tem um dom, às vezes, de entregar, de doar, de suprir, de visitar hospitais, de abençoar uma família necessitada. Eu vejo a minha esposa é uma linda mulher de Deus, e essa mulher sempre está visitando comigo lares, sempre me empurrando a levar a casa, sempre levando cestas básicas. E graças a Deus, sempre está abraçando crianças do bairro. Não, são dezenas e dezenas de crianças do bairro que ela abraça, dá roupa, dá mantimento, dá alimento, lida com os pais. E quantos pais que não são convertidos receberam a palavra porque seus filhos estão sendo supridos. E você sempre está ofertando, entregando presente, ajudando. Isso é algo lindo e maravilhoso. E ninguém vê isso, ninguém aplaude para isso, mas tem gente que tem o dom de repartir. Tem também o dom de presidir. Olha só quantos dons maravilhosos. Dom de presidir. Diz que eu faça com zelo. Em outra versão diz diligência. Diligência, zelo é alguém que se dedica com emergência, alguém que não vai esquecer, está ali dedicado com zelo, zeloso. Zelo tem muito ciúme naquilo que faz no sentido espiritual de bênção, zelo, e está presidindo, ou seja, não vou presidir. Presidir é o quê? Estar na frente de algo, dirigindo algo. Alguém que preside, alguém que diz, você está liderando, faz aqui, vem aqui. Quando você tem essa habilidade de presidir, normalmente, se é percebido pela igreja, é porque você vai ser colocado em cargos para estar guiando pessoas, liderando pessoas, orientando pessoas para tarefas de trabalho. Normalmente, quem preside está liderando pessoas que estão servindo, repartindo, exortando.
ele sempre está liderando, porque ele tem uma boa gestão. Quem preside sempre tem, além de ter liderança, ele tem uma boa gestão. E ele sabe o que fazer, o que não fazer. E a gente preciosa, aqui mesmo nós temos gente preciosa no ministério que preside de uma forma tão linda, que tem uma gestão, tem mulheres aqui que presidem, que ajudam a minha esposa, estão junto com ela e nos ajudam no ministério, que são gente de confiança, que estão sempre, você entrega tarefas, eles fazem de uma forma gloriosa. Presidir. E o último é o dom de misericórdia. Existe um dom de misericórdia, e normalmente nós falamos misericórdia quando vemos algo errado, algo ruim, falamos misericórdia, né? Mas o dom da misericórdia é quando nós nos doemos pela situação das pessoas. E o dom da misericórdia, normalmente, ele vai abraçar pessoas que estão desvalidas, estão decepcionadas, estão sem nenhum recurso. Essas pessoas que às vezes precisam ser abraçadas, tratadas, vêm com problemas emocionais, vêm com problemas matrimoniais, vêm com problemas. Meu pai, quanto problema as pessoas trazem, trauma de infância, e o dom da misericórdia vai tratá-lo. E eu tenho gente aqui preciosa que é perito em lidar com pessoas que estão todas bagunçadas, estão todas desestruturadas. A sua vida emocional, espiritual, em tudo, econômica, está uma bagunça. E essas pessoas precisam do quê? De misericórdia. E minha esposa sempre fala para mim, dar um tiro em quem já está jogado no chão, todo desestruturado, é fácil. Por isso existe o tiro da misericórdia. Então, dá um tiro em quem está aí no chão todo atropelado, todo desbaratado, é fácil. Agora, difícil é ver essa pessoa no chão e ajudá-la com misericórdia e levantá-la. E a gente que tem esse dom. Porque tem gente que na hora da angústia vai te pisar, na hora da tribulação vai estar pisando, jogando pedra no poço onde te jogaram. Mas a gente que vai ter o dom de misericórdia. Tudo isso se aprende na palavra. Eu quero te convidar para estudar conosco. universidadedoreino.com, na descrição do vídeo está ali o link, entre, venha estudar. Há muitas matérias preciosas, matérias apostiladas, todas elas com vídeo aula, e você vai crescer e vai ajudar uma obra. Você adquirindo matérias preciosas, estudando conosco, você estará propagando a glória do reino. Você estará propagando a excelência daquilo que é uma missão santa, e essa missão estamos exercendo para a glória do Eterno. E você que vai se escrever estudando conosco, você vai ganhar um e-book de PDFs, de muitos estudos que nós já fizemos aqui na Universidade do Reino, no canal do YouTube, tá bom? Deus te abençoe e que você possa ter esses dons, olha quantos dons maravilhosos, e você possa crescer na graça. Deixe um comentário, eu quero te perguntar, você sabia que existiam esses dons? Você exerce algum dom? Fale aí, deixe um comentário, eu quero lhe ouvir, quero ver os comentários para a glória do Eterno. Um abraço e um beijo no seu coração.